fazer agora um pouquinho diferente do que a gente já tinha feito. Fazer aqui num quadrinho uma resolução de exercícios que a gente já trabalhou um pouquinho na teoria lá naquele outro formato, né, que eu passei para vocês a aula, que seria lá com a escrita nas folhas lá, como vocês acompanharam. E agora mudar um pouquinho aqui, instalei um quadrinho e vamos nesse quadrinho aí resolver os exercícios que a gente tinha lá dos assuntos transformação de gases e de primeira lei termodinâmica. Então eu peço a vocês que para a gente fazer aqui, que acompanhem lá com a página, por enquanto, para esse primeiro exercício. A página é a 581, exercícios da frente número 3 de física, transformações gasosas. Vamos lá, povo? Então vamos lá, né? Uma coisinha diferente aqui para mim também, fazendo a gravação aqui para passar para vocês aí, tá? Veja lá então, exercício de número 1. O que diz ele? Ele tem um gráfico, então vamos primeiro deixar esse gráfico aqui anotadinho. Tá aqui o gráfico, ele faz uma curvinha, essa curvinha seria assim, e aí ele diz que faz aqui, e ele faz a seguinte marcação, que começa aqui em A, tá bom? Vai até B, seria um ponto B aqui, e depois vai até um ponto C, e considera que há um volume B igual a um volume C, já que justamente esse eixo aqui é volume, esse eixo aqui é pressão, e aqui também nós temos uma pressão B e uma pressão C. Beleza? Então tá bom. Volume A, obviamente, é maior aqui, como você está vendo. Aí ele disse assim, que o gráfico ilustra o comportamento das pressões P em função dos volumes V. Tá? Em duas transformações consecutivas, AB e BC, sofridas por certa massa de gás encerrada em um recipiente, dotado de êmbolo como cilindro de um motor à explosão. Sabe-se que há uma relação entre os volumes ocupados pelo gás na transformação, que é o volume A é 2 vezes o volume B. Então tá bom, ó, esse volume A aqui, segundo ele, esse volume A é 2 vezes o volume B, é o dobro, tá bom? Diz também que a pressão no ponto C é igual a 2 vezes a pressão no ponto B, que é igual a 4 vezes a pressão no ponto A. Bom, então tá aí. É correto afirmar que as transformações AB e BC, pelas quais o gás passou, foram respectivamente primeiro AB e depois BC. Só que, apesar de começar com o AB, vamos ver que o BC está bem mais fácil, né? O que acontece com o BC? O BC tem o mesmo volume. Gente, se tem o mesmo volume, a gente diz que é uma transformação o quê? Isocórica. Então, a transformação BC é isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, tudo bem? Agora falta B. Aí o AB, não sei se você lembra que eu falei em aula passada, ele pode tetrair, porque é uma curva. Se fica assim, aqui ó, de A até B. Será que é uma curva adiabática? Será que é uma curva isotérmica? Vamos ver? Para não ter problema? Então vamos lá. É uma transformação gasosa, certo? Essa transformação gasosa, ela é, como a gente já falou várias vezes lá na aula, né? Que vai ser tudo em relação de um gás ideal.
Então, se ela é de um gás ideal, eu posso sugerir que nessa transformação de A para B, houve o... Lá eu chamei, né, de pivete 1 igual a pivete 2. Tá, aqui então, em vez do pivete 1 e 2, é o pivete A e o pivete B, beleza? Muito bem. A partir dessa transformação aí, nós vamos ver se é uma adiabática ou uma isotérmica. Por quê? É uma curva. Se não for uma isotérmica por essa relação, consequentemente é uma adiabática. E veja que nós temos as duas opções. Porque a letra A diz que BC é isométrica e a letra C também, isométrica ou isocórica é a mesma coisa. Então eu tenho que fazer, não tem como por eliminação marcar a resposta. Então vamos lá, vamos ver aí se é uma isotérmica. Se for, fechou. Se não for, é a outra, é a adiabática na boa também. Tudo bem? Então tá bom. Muito bem, deixa eu só ver aqui se tá pegando certinho. Parece que tá, hein? Beleza. Novidade para mim também, tá bom? Muito bem. Então vamos lá? Vamos agora colocar em prática o que está ali. O que eu sei de PA? Vamos pegar aqui com PA e PB, ó. Ó, PA e PB. Vamos por aqui? 2 PB, 4 PA. Opa! Dá para dar uma simplificadona lá, né? Ó, aqui dá 1, aqui dá 2, e aí então ficamos com PB igual a 2 PA. Beleza, né? E o volume B, em relação ao volume A, já está aqui, ó. Então, gente, eu vou deixar tudo em função do A. Quer ver, ó, como é que eu vou fazer? Ó? Aqui, ó. PA, VA, temperatura A. PB, ele vale 2 PA. Vamos pôr 2 PA. Tudo bem? Beleza. VB. Olha o VB aqui, eu vou isolar. Passo 2 para lá então. Vou fazer aqui, ó. VA sobre 2 é o VB. Então, no lugar do VB, vai VA sobre 2. VA sobre 2 e tudo isso sobre a temperatura B. Feito? Ó, aqui, ó. PA, tchau. PA, tchau. VA, tchau. VA, tchau. Poxa, ficou 1 sobre TA? Sim. Gente, mas aqui olha como é que ficou. Ficou 2 aqui e 1,5 lá. Aqui também, olha. Isso aqui é um numerador. Dá para simplificar com o denominador e dá 1 também. Então, se aqui dá 1, tudo isso dá 1, TB vezes 1, TB. É. TA vezes o 1 que vai dar aqui, TA. Gente, aí, ó. As temperaturas A e B são iguais. Então, é uma isotérmica. Como BC, eu já sabia que era uma isocórica ou isométrica, a TB igual a TA é uma isotérmica, a minha respostinha é a letra A. Tá bom? Beleza? Então tá. Mas, como o quadrinho é pequeno, né? Vamos lá então apagar e fazer outro. Tô dando umas conferidonas aqui, tá bom? Show de bola, vamos lá. Mas eu acho que vai dar legal, hein? Enquanto você acompanha aí da tua casa desse jeitão, é o que nós temos aí para fazer para ficar um pouquinho mais perto. Em breve eu quero estar junto aí na sala com vocês. Eu não vou deixar nunca de fazer os exercícios. Na aula anterior eu só emendei 2 teóricas porque eu já tinha, né, combinado de pegar esse quadrinho. Eu falei, então eu vou fazer as 2 teóricas na folhinha e aí o quadrinho já eu deixo para resolver os exercícios. Tá bom? Tudo bem, então nunca vou deixar ele fazer com vocês. Vamos para o 2? Vamos lá? Na página 582, o exercício 2 fala assim, ó. Vamos ver? Um gás ideal possui um volume de 100 litros e está a uma temperatura de 27 Celsius.
uma pressão igual a 1 atm. Esse gás é comprimido a temperatura constante até atingir 50. Letra A, calcule a pressão quando atinge o volume de 50. Moçada, letra A, o que ele falou? Temperatura constante. Houve uma transformação de um gás ideal. pivete 1 igual ao pivete 2. Só que é uma transformação com temperatura constante. Então, ó, não precisa isso aqui. Só colocar lá os valores de pressão e volume que ele deu. Olha lá, ó. Um gás ideal possui 100 litros de volume. Então está aqui, 100 litros de volume a 1 atm. Então a pressão 1 é 1 atm, o volume 1 é 100 litros. Pode ser atm? Pode ser litros? Pode, desde que o plural também seja. A única coisa que não pode é temperatura sem ser Kelvin. Não dá. Não tem como. Celsius, beleza, transforma em Kelvin e faz a conta. Mas ele pediu a resposta em Celsius. Transforma em Kelvin e faz a conta. A resposta você retransforma para Celsius para marcar o gabarito. Não faz a conta em Celsius em hipótese nenhuma. Tudo bem? Muito bem. Agora veja só. Ele quer a pressão quando atingir 50 litros. Então a pressão 2 é a pergunta. Quando atingir 50 litros. Pronto, né? Passo 50 dividindo, aí está. 2 atm. Letra A dominada. Letra B. O gás é em seguida, a partir daqui, aquecido a volume constante até 627 Celsius. Determine a pressão. Então agora, volume constante. Então não precisa pôr o volume no pivete. Então agora P2T2 é igual a P3T3, tá? Porque ao ele falar em seguida, quer dizer daqui que ele foi para cá, tá bom? Quanto que é o P2? 2 atm. Temperatura 27 Celsius, porque não tinha mexido na primeira transformação. Só que, gente, 27 Celsius não pode. Tem que somar 273, 300 Kelvin. Aí você coloca aqui, ó. E aí? Agora ele quer saber qual é essa nova pressão. Vou descobrir. Sabendo que a temperatura chegou a 627 Celsius. Tá bom? 627 Celsius, mesma coisa. 627 Celsius soma 273 vai dar 900 Kelvin. Coloca aqui, ó. Pronto, gente. Simplifica aqui, ó. Dá 1, dá 3. Passa para lá multiplicando. Tá aí, a pressão número 3 é de 6 atm. Feito? Sabe por que não pode ser em Celsius? Olha lá os valores lá, ó. Ele quebra a proporção. Veja, em Kelvin o que aconteceu? Triplicou a temperatura de 300 para 900. Gente, se eu coloco em Celsius de 27 para 627, ele não triplica. Ele aumenta mais de 20 vezes, é muita diferença. Então não tem como, a proporção é quebrada se você não usar o Kelvin e usar o Celsius, tá? Então esqueça, proibido Celsius para a resolução de transformação gasosa. Fechou? O 2 está resolvidaço. Beleza. Vamos lá, né? Mas um apaga, outro apaga, mas vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Agora, vou fazer mais um para vocês aí. Tá? E esse um agora, na sequência aí, o nosso número 3. Vamos ver? Vou lá na mesma página ainda. O 3 fala assim, ó.
Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atm. Então, olha lá, um volume 1 de 25 litros, uma pressão 1 de 4 atm, temperatura de 220 Celsius. Se tiver que fazer conta, você já sabe. Já vou colocar aqui mais 273, 500 Kelvin. Tá bom? Beleza, né? Aí o que acontece? Ele diz assim: uma válvula de controle do gás foi aberta até que a pressão tivesse alcançado 1 atm. Então agora é o seguinte, dados número 2, a pressão é de 1 atm, tá bom? Temperatura 27 Celsius. Já fizemos ali, né? 300 Kelvin, tá? Mais 273, só para agilizar o processo. E com isso, ele pergunta: assinale a alternativa que apresenta o volume do gás que escapou em litros. Olha, acho que um jeito bem fácil de fazer. Se você calcular quanto é o novo volume, o volume 2, através de qual relação? A relação do gás ideal, que o pivete 1 é igual ao pivete 2, você vai calcular para mim esse aqui, ó. Só que cuidado, esse V2 é o novo volume que o gás ocupa como um todo. Ele não é o volume que escapou. Então ele tem 25 litros. E ele vai ocupar, depois de escapar, todo um volume que eu vou fazer a conta. A resposta, que é quanto que escapou de gás, será esse novo volume menos o anterior, que é 25. Vamos fazer? Então vamos lá, ó. Pressão 1, 4 atm. Eita, sonão. 4 atm. Volume 1, 25. atm, litro, pode. Só a temperatura que tem 100 Kelvin. Tá aqui, 500. Pressão 2, está aqui, ó, 1 atm. Volume 2, eu vou descobrir. Temperatura 2, está aqui, 300 Kelvin. Ah, legal demais, né? Tá? Então, olha o que acontece aqui. Eu já posso cortar 2 zero aqui, 2 zero aqui. Então, aqui em cima fica 4 vezes 5, vezes 25, 100 vezes 3, 300. Tá? Sobre o 5, né? Porque eu cortei 2 zeros, igual ao V2. Então, o V2 é de 60 litros. Como eu quero o que escapou, eu vou fazer assim, o V2 é o novo volume, menos o V1, que é o que ele tinha. Isso dá igual a o que escapou. Então, 60 litros menos o que era 25 dá igual ao que escapou. Então, escapou 35 litros. Marca lá, meu querido, meus queridos, minhas queridas, tá bom? Tá lá, 35 litrão. Tá bom assim? Beleza? Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Beleza. Importante é isso, tá filmando. Tá bom? Então, olha só, agora eu fiz 3 desse aqui, eu vou lá para aquele exercício da primeira lei, você vai ver que é parecido com essa ideia. Transformação gasosa, tá? E obviamente, todo o tempo que a gente tem numa aula, agora eu vou só resolver exercício. Tá bom? Então vamos lá, eu vou agora, já anota a página ali para você, eu vou agora fazer lá de primeira lei termodinâmica, pois fica tranquilo, um tempinho a gente volta. Vamos fazer lá o número 1, vamos lá? Então a página é 584, número 1, já vou colocar aqui item 1, vamos analisar, tá? Então olha só,
Analise as proposições com relação às leis da termodinâmica. As leis, né? A gente aqui estudou só a primeira, mas ele já fala das leis, mas tudo bem. Eu fui com vocês lá na teoria até máquinas térmicas e bombas de calor, tá? Faltou segunda lei e ciclo de Carnot, que a gente vai ver na sequência, fica tranquilo. A variação da energia interna de um sistema termodinâmico é igual à soma da energia na forma de calor fornecido ao sistema e do trabalho realizado sobre o sistema. Vamos lá? Primeira coisa, variação da energia interna. Primeira lei da termodinâmica. ΔU igual a Q menos trabalho. Tá bom? Tudo bem? Então tá aí. Variação da energia interna, quantidade de calor e trabalho. Agora, seguindo à risca o que ele falou no enunciado. A variação da energia interna de um sistema é igual à soma da energia interna na forma de calor fornecido ao sistema. Então, se o gás recebeu quantidade de calor positiva, calor recebido pelo gás. Muito bem. E trabalho realizado sobre o sistema, sobre o gás. Moçada, realizar trabalho sobre o gás quer dizer, então, trabalho negativo. Realizado sobre o gás. Quer dizer, eu escrevi assim para vocês na aula. Gás recebe trabalho, por isso que é negativo. Ele só usou um outro jeito a frase. Realizado trabalho sobre o gás, mas ele recebeu esse trabalho. Tá bom? Agora o que você vai fazer? Você vai pôr ali, ó, na primeira lei termodinâmica. Isso, então o ΔU é o que é mais, então mais que, menos que é da definição da primeira lei termodinâmica, o trabalho recebido pelo gás. Então o que deu o ΔU? Deu mais que, mais trabalho com os dados que ele deu. E tem a variação da energia interna é igual à soma, cadê? Aqui, do calor, me perdi a soma, aqui, da energia na forma de calor e do trabalho que foi realizado sobre o gás. Gente, olha, verdadeiro. Não parecia que era tudo isso. Mas está aí a análise, verdadeiro. 2. Um sistema termodinâmico isolado e fechado aumenta continuamente sua energia? Cara, isso é falso. Um sistema termodinâmico isolado e fechado, ΔU é zero, quantidade de calor é zero, trabalho é zero. Isso é isolado, fechado. Não tem troca nenhuma com o externo. Tudo bem? Então é falso dizer que ele, como diz o item 2, aumenta continuamente sua energia interna. Nada a ver, tá bom? 3. O 3 ele tem mais a ver com a segunda lei da termodinâmica. Acho que por isso que ele falou das leis, mas tudo bem, vamos marcar lá. Ó. É impossível realizar um processo termodinâmico cujo único efeito seja a transferência de energia de um sistema de menor temperatura para um sistema de maior. É verdadeiro, isso é impossível. Por quê? É impossível que a energia flua espontaneamente do sistema de menor para o sistema de maior temperatura. Então, para que isso aconteça, só através de bombas de calor, como os compressores lá da geladeira, que faz isso acontecer. E ele disse que é impossível realizar um processo cujo o único efeito seja a transferência do frio para o quente. É impossível, porque para isso ser possível, teria que ter a transferência do frio para o quente com realização de trabalho, e ainda assim não seria toda a quantidade de calor do frio que sairia para o quente, seria a quantidade de calor do frio mais o trabalho para ser igual à quantidade de calor quente, tá bom? Impossível, isso aí que ele está falando, né, que ele escreveu certo, que é impossível o único efeito seja a transferência do mais frio para o mais quente. Isso só ocorre com realização de trabalho, então não é o único efeito. Feito? Tá aí. Beleza? Tudo bem. Vamos para outro ali? Vamos lá?
Vamos para o número 2. O número 2 é trabalho cíclico. Eu mostrei lá na aula para vocês o que você tem que saber de um trabalho cíclico. Vamos lá? Olha, trabalho cíclico ele vem através de um gráfico. Então tá lá o gráfico. É pressão em Newton por metro quadrado, que é Pascal, sistema internacional, volume por metro cúbico, e aí ele deu um ciclo. Olha aqui o ciclo, meus queridos. Tá bom? Ele marcou 4 pontos que eu vou marcar para você. São eles, na ordem aqui, ó. A, B, C, D. Aí ele deu o sentido das transformações. Então já para tudo aí. Já tem uma bagaça aqui. Olha como é que está o sentido das transformações. O que é isso aqui? Sentido horário. Gente, sentido horário nós temos então que este ciclo vai ter o trabalho positivo, porque o ciclo é no sentido horário. Tá bom? Beleza. Se lembra mais o que eu te falei? Como que é o valor desse trabalho, além de ser positivo, porque o sentido é horário? Ele é em número, por isso o N ali é em número, igual à área interna do ciclo. Moçada, que área que formou? Simples, né? É só olhar ali que formou um retângulo. Pô, fácil demais. Tá no sistema internacional, então o trabalho vai dar no sistema internacional, que é Joule, tá? Só vamos colocar os valores ali, vamos lá? Ó, aqui é 2. Deixa eu colocar aqui. 2. Aqui é 6. Aqui é 5. Aqui é 15. Tá? Pronto, show de bola. Pô, agora não tem erro, hein? Olha só. Como é que vai ser aí a área do meu retângulo? Vamos lá? Base vezes altura. Ó. Base 4. Altura 10. Já sei que é positivo. 4 vezes 10. 40 joules. Pronto. Tá lá, meu povo. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo. Tá aí, 40 joules positivo. Resolvido a letra A. Tudo bem? Agora, olha só. Calcule o maior e o menor valor de temperatura absoluto do gás. Que considere lá o R igual a 8, justifique a sua resposta apresentando todos os cálculos. Bom, primeiro eu vou dar um truquezinho para você, que é o seguinte, tá? Esse truquezinho que eu vou dar vai ser da seguinte maneira. Se ele quiser saber qual é a maior temperatura, você faz isso aqui, ó. É bem simplesinho, tá? A maior temperatura, olha que massa, tá? Quem tiver o maior produto PV, o maior produto PV possui maior temperatura. Só que isso só serve para dizer quem é a maior temperatura, não vai dar o valor da temperatura. Veja aqui então, ó.
Em A, olha aqui o produto PV em A. Ó, aqui eu vou colocar aqui pequenininho, ó. P vezes V, 10. Olha aqui em B. P vezes V, 30. Olha aqui também. 15 vezes 6, 90. Ó, 6 vezes 5, 30. Olha que interessante isso aqui, hein? Ah, mas peraí, B e D tem a mesma temperatura? Tem, eu não sei quanto é. Então é como se você fosse fazer aquela curva isotérmica, pegaria B e D, a mesma temperatura. O A tem a menor e o C tem a maior temperatura. Tudo bem? Olha, o que ele pediu mesmo? Bom, ele pediu para que você dissesse assim. Cadê aqui o bicho? Perdi. O maior e o menor valor de temperatura. Bom, o maior e o menor valor de temperatura, e justificando, você pode fazer isso aqui, ó. O maior produto PV possui maior temperatura, por isso a maior temperatura é a temperatura C e a menor é a A. Inclusive você pode até escrever sendo B e D de mesma temperatura, pertence a uma curva isotérmica. Vamos calcular então a temperatura C e a temperatura A, que são maior e menor? Aí tem que ser aqui, ó. Lembra lá? Do PV-NRT? Pi, velho, não rejeita tarado. Lembra disso? Puxa vida, hein? Então tá bom. Para que você ache a temperatura no sistema internacional, o que você vai ter que ter? Todas as informações do sistema internacional. Vamos ver lá se ele falou 1 mol de gás. Tá, falou 1 mol de gás. Então vamos lá. Temperatura C, a maior de todas. Ela tem uma pressão de 15 Pascal, já está no sistema internacional. Um volume, opa, está aqui, de 6 metros cúbicos, sistema internacional. 1 mol de gás. Ele disse para você arredondar para 8, na verdade é 8,31, então foi bonzinho. E aí está, beleza? Então a minha temperatura C será 30 sobre 8. Tá bom? Dá 15 quartos, então vai dar ali 15 quartos, né, 7,5, 2, né, vamos ter lá então, opa, desculpa, 15 vezes 6, estou louco, essas contas complexas me arrebentam. 15, da onde que eu tinha que 15 vezes 6 é 30, gente, pelo amor de Deus, dá 90 sobre o... Eu tô louco. Mas não vai bater com 30. Deus o livre, viu? Sem comentários. E aí, então, nós temos aqui aproximadamente 11,25 Kelvin. Tá bom? O que muda para a temperatura A? Ah, para a temperatura A muda isso aqui, ó. Essa é a pressão e esse é o volume. Então, vamos lá, ó. PV, NR, a temperatura A. Para o A, o P é 5, o V é 2, o N é 1, aqui é 8, aí agora sim, 10 sobre 8, beleza? Que vai dar lá 1,25, pronto. Beleza? Está justificado, inclusive, lá, ó, e feitas as contas apresentando tudo aí. Tudo bem? Beleza, vamos ver se está tudo certinho. Vamos lá, tá filmando ainda, isso é importante. Tá? Vamos para mais um, meus queridos. Agora eu quero fazer com vocês o número 3. Vamos lá? Vamos lá. 333. Então, vamos lá, né? Daqui a pouquinho você já está vendo essa aulinha, já faz os exercícios junto lá, fica mais de boa. Sempre vou continuar resolvendo com vocês aí agora, sempre nesse quadrinho aqui. Enquanto a gente não pode ir para a mesma sala, vou ficar fazendo aqui nesse quadrinho as nossas
conversas. Tá bom? Estreando agora, exatamente com vocês. Vamos lá? Então, olha só. O número 3 da página 585. Página 585, exercício 3. Um gráfico, bem comum nesse assunto, gráfico. Pressão, só cuida lá, ó. 10⁴ Newton por metro quadrado. E volume daí em metro cúbico normalzinho, nenhum expoente. Uma transformação aqui de A para B. Vamos marcar lá então. Ela vai de A para B, aqui é o A, aqui é o B, aqui para não pegar nada. Volume, volume. Pressão, pressão, 4 e 8, 0,2 e 0,3, e aí, vamos lá? 2 mols de um gás, então já presta atenção nisso aí, ó, que ele falou 2 mols, N igual a 2 mols, tá bom? Determine a temperatura nos estados A e B. De novo, aquilo que a gente acabou de fazer, A e B. PV, NRT, sempre que tiver isso é PV, NRT. Então vamos lá, ó. Letra A. Letra A, temperatura PV, NRT, tá bom? Beleza? Quais são os dados? Está ali no gráfico P. Aí que você tem que tomar cuidado, ó. P. 4 vezes 10⁴. 4 vezes 10⁴. O volume é 0,2 metro cúbico. Tá certinho. 2 mols de gás. Ele não falou nada na letra A, mas na letra B ele deu para usar 8,3 o R, que é do sistema internacional. Tá? Então vamos lá, 8,3, né? Usou uma casa só, tá bom. Seria mais legal até se ele usar só 8, mas tá bom. E isso vai dar a temperatura A. Gente, é continha. Tá? É continha. Aqui vai dar 8.000 por 16,6. Então aqui, ó, 8.000 e aqui 16,6 e a temperatura A vai dar aproximadamente 482 Kelvin. Tá bom? Beleza? E a temperatura B, mesma coisa, PV NRT. Tá? Vamos lá, ó. Temperatura B. Então, PV NRT para a temperatura B. Em B, quanto que é a pressão? 8 vezes 10⁴. Quanto que é o volume? Volume é 0,3. Quantos mols de gás? 2. O R com 8,3 e acha a temperatura B. Tá bom? Fazendo a devida continha, vai dar 1446 Kelvin. Tá bom? Aqui. Feito? Então tá aí a temperatura A e a temperatura B. Fechou? Letra B. Calcule a variação de energia interna na transformação AB. Ele quer o ΔU. Tá? Bom, então o que eu vou ter que fazer aqui? O primeiro eu vou ter que fazer é apagar o quadrinho, tá bom? Beleza? Mas antes de apagar, eu vou deixar anotado no cantinho, porque eu vou precisar. Vou deixar assim, ó. O TA aqui, 482, e o TB, 1446. Eles aguardam ali, porque eles vão ser usados ainda. Então eu apago aqui. E vou para a resolução agora da letra B. Ele quer o ΔU, povo. Bom, se ele quer o ΔU, ó, lembra? ΔU, 3 meios de NR, ΔT. Tá? ΔU,
3 meios de N, que é 2 mols, está aqui desde o início. R, que ele pediu para usar 8,3. E aqui que entra o ΔT. 1446 menos 482. Tá? Gente, pontinho. Pontinho. Né? Aqui, ó, vai dar pá e pá. ΔU vai dar 3 vezes 8,3, 24,9. Vezes ali 964. E aí ele vai dar aproximadamente 24 mil joules. Dá uns quebradinhos diferente, mas muito pouquinho. Tá aí. Tudo bem? Beleza, vamos ver se está tudo certinho. Tá, show de bola. Ah, e vou fazer lá mais um com vocês, tá? Número 4. Vamos lá, número 4. Apagando aqui. Apagando aqui. E ele diz assim, vamos ler junto? Vamos lá, número 4, ainda da página 585, 01, 02, 04, 08, assim, opa. A energia interna total permanece constante em um sistema termodinâmico isolado? Lembra lá naquele outro que a gente tinha analisado? Sistema termodinâmico isolado, tudo zero, ΔU, Q e trabalho. Então, ele simplesmente falou uma coisa verdadeira. Tudo bem? Então, beleza. Tá? Agora ele disse no item número 2. Quando o sistema termodinâmico recebe calor, a variação na quantidade de calor que esse possui é positiva. Recebeu calor, Q mais. Sim. Verdadeiro. Show de bola. Teórico direto. 4. O trabalho é positivo quando é realizado por um agente externo sobre o sistema e negativo quando é realizado pelo próprio sistema, quer dizer, contrário. Quando é realizado pelo próprio sistema, pelo gás, ele expande. Positivo, não negativo, como ele falou. Quando ele recebe o trabalho de um agente externo, ele comprime. Ele é negativo e não positivo. Ele inverteu o número 4, o que é a definição, tá? Número 8. Não ocorre troca de calor entre o sistema termodinâmico e o meio quando é diabática a transformação. Perfeito! Definição de diabático, não troca calor. Chamei a atenção lá na aula, não confunda com não mudar a temperatura. Se não mudar a temperatura é isotérmica. Troca de calor é uma transformação rápida que não ocorre a troca de calor, mas muda a temperatura. É muito rápido, não dá tempo de trocar calor, tá bom? 16. Não ocorre variação da energia interna de um sistema em uma transformação isotérmica. Se é isotérmica, T é constante. A energia interna depende totalmente da temperatura. Então, T constante e variação zero. Outra coisa, eu quero só aproveitar que eu falei aqui, né, do ΔU, né, só para a gente fechar, que é o seguinte, ó, lembra do ciclo? Trabalho igual a área, tal, vou fazer rapidinho aqui, tá bom? Então aqui, né, você tem o ciclo, tá? Trabalho é igual a área, beleza. Gente, no ciclo, a variação de energia interna é zero. Não quer dizer que não teve mudança da energia interna. Mudou, ó. A, B, C, D e fez assim, tá? Lembra, o produto PV indica a temperatura maior e menor. Se tem valores diferentes para P e para V, quer dizer que tem mudança de temperatura. Então aqui muda, aqui muda, aqui muda, aqui muda. Só que ao terminar o ciclo, a temperatura de início e de fim é a mesma.
variação da energia interna, que depende da temperatura final e inicial, se os dois valores são iguais, quer dizer que a variação, que é a subtração dos valores, vai dar zero. Beleza, meus queridos? Ó, show de bola, hein? Resolução dos exercícios, nós sempre vamos fazer, só fiz diferente uma aulinha teórica em seguida da outra para fazer o exercício. Olha aí, fizemos 7 ou 8 exercícios agora dos dois assuntos, tá? Na sequência a gente continua nessa pegada, fazendo exercícios também, dando tempo, eu vou fazendo todos os exercícios que for possível aí. Fica uns 2 ou 3 para fazer aí, tá? Mas fica tranquilo, nos outros eu vou fazendo também os exercícios que aparecer aí, tá bom? Tchau, valeu!